Salmo 129. Título: Cântico de Romagem. Não consigo enxergar como este é um passo à frente do salmo anterior, e contudo é claramente a canção de um indivíduo mais velho e mais experimentado, que olha para trás, para uma vida de aflição ao longo da qual sofreu desde a juventude. Na medida em que a paciência é uma graça mais elevada, pelo menos mais difícil, do que o amor doméstico, a ascensão ou progresso pode talvez ser visto nessa direção. O salmo todo. O incidente a seguir, em conexão com o glorioso retorno de Valdez sob o comando de Henry Arnauld, é relatado em Israel dos Alpes de Muston. Após esse sucesso, os corajosos patriotas fizeram um juramento de fidelidade entre si e celebraram um culto divino em uma de suas igrejas pela primeira vez desde que foram banidos. O entusiasmo do momento era irrefreável. Eles cantaram o Salmo 74 no embate com armas e Henry Arnauld subiu ao púlpito com a espada em uma mão e a Bíblia em outra e pregou o Salmo 129. Ele declarou mais uma vez diante do céu que nunca resumiria seu ofício pastoral em paciência e paz, até que testemunhasse a restauração de seus irmãos a seus legítimos cargos. Versículo 1. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga? O cântico começa abruptamente. O poeta esteve meditando e o fogo queima. Portanto, ele fala com sua língua, não consegue evitar. Ele sente que precisa falar, e assim que diga o que precisa dizer. Charles Spurgeon. Os anos iniciais de Israel e da Igreja do Senhor são gastos em provação. Bebês na graça são embalados em oposição. Assim que nasce o filho, o dragão passa a perseguir. Ali perseguir bom é, contudo, para o homem suportar o jugo na mocidade. E ele verá que assim ou é quando nos dias posteriores ele contar a história. Charles Spurgeon. Deus teve um filho e apenas um filho sem pecado, mas nunca um filho sem dores. Podemos ser filhos de Deus e ainda estarmos sob perseguição? Podemos ser sua Israel e ainda afligidos desde nossa mocidade. Podemos sentir a mão de Deus como um pai sobre nós, quando ele nos atinge assim como quando ele nos assola. Quando ele nos assola, é para que não desfaleçamos sob a sua mão, e quando ele nos atinge é para que conheçamos a sua mão. Abraham Wright. Me angustiaram, os perseguidores não merecem um nome. O homem rico não é citado por seu nome, como Lázaro é, porque não é digno. Lucas 16. Eles serão escritos na terra. Jeremias 12:13. John Trapp. A história certamente dá amplo testemunho de que o povo de Deus não precisou lidar com certos inimigos, mas que foram atacados por quase todo mundo. E mais, que foram importunados não somente por inimigos externos, mas também por internos, por tais professos pertencentes à Igreja João Calvino. Me angustiaram, enquanto os homens se conhecem também seu pecado na aflição. Qual é o curso natural e a experiência da humanidade incrédula? Transgressão, remorso e então esquecimento. Nova transgressão, nova dor e mais uma vez esquecimento. Como será quebrada esta leviandade? Como convencê-los de que tem necessidade de um Salvador como primeira e mais profunda carência de seu ser e que somente pode garantir libertação da ira eterna por um pedido imediato e premente a ele? Por nada tão eficazmente quanto pela aflição. Os filhos de Deus que o esqueceram levantam-se e vão
a seu pai quando golpeados pelo flagelo da dor, e tão rápido quanto diga o penitente: Pai, eu pequei, será envolto em seus braços, estará seguro e feliz em seu amor. É posteriormente pela aflição que o mundo é conhecido pelos filhos de Deus. O grande rival de Deus é o mundo. A luxúria da carne, prazer, a luxúria dos olhos, desejo, o orgulho da vida, o anseio para ser considerado superior àqueles ao nosso redor. Isto compreende tudo o que o homem cobiça naturalmente. Dê-nos tranquilidade, honra, distinção e toda a boa vontade da vida parecerá ter sido obtida. Mas o que será feito quando ele julgar você? Esta é uma pergunta adequada para aquietar o mais infeliz dos filhos da prosperidade, desde a minha mocidade. O primeiro que foi morto, morreu pela religião. Tão cedo veio o martírio ao mundo. John Trapp. Versículo 2. Muitas vezes, Almeida, Revista Corrigida, que aflições a igreja cristã suportou desde sua mocidade. Como foi frágil essa mocidade. Como era pequeno o número de apóstolos a quem nosso Senhor encarregou o seu evangelho. Como eram desfavorecidos de aprendizado humano, de influência no mundo, que de poder secular. Para efetivar sua destruição e frustrar seu objetivo, a glória de Deus e a salvação dos homens. O calabouço e a mina, o cavalete e a forca foram todos empregados consecutivamente. Os arados lavraram seus dorsos e abriram longos sulcos. Sua propriedade foi confiscada, foram aprisionados, seus direitos civis lhes foram tirados, suas calças, suas cabeças rolaram no cadafalso, seus corpos foram consumidos em pilhas abrasadas, foram lançados entre os gritos agudos da multidão aos animais selvagens do anfiteatro. Contudo, apesar de toda oposição, nossa santa religião criou raízes e aumentou. Nem toda a fúria de 10 perseguições pode exterminá-la da terra. Os dentes de animais selvagens não puderam esmigalhá-la até virar pó. O fogo não pôde queimá-la, as águas não a afogaram, o calabouço não a confinou. A verdade é eterna, como o grande Deus de cujo peito ela irrompe e, portanto, não pode ser destruída. E porque o cristianismo é a verdade e não mentira, se inimigos nunca prevaleceram contra ele, N.M.C. Michael. Todavia, não prevaleceram contra mim. Abatidos, porém não destruídos, é o brado de um vitorioso? Israel lutou e venceu o conflito? Quem se admira? Pois se Israel venceu o anjo da aliança, que homem ou demônio poderia derrotá-lo? Charles Spurgeon. Versículo 3. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos, ainda que todas as partes das dores e dos sofrimentos de nosso Senhor sejam muito minuciosamente apresentadas nos hinos sagrados, salmos e cânticos que estão contidos no que nomeamos livro de salmos. Jamais compreenderemos ao que o nosso Senhor, mais que bendito, se submeteu por nós, em cada parte de sua vida e em sua paixão e morte. Que o Senhor, o Espírito, imprima em nós, de modo eficaz, esta expressão revigorada utilizada neste tema. As palavras de nosso Senhor aqui são muito expressivas com relação à violência de seus atormentadores e sua ira contra ele, além das chagas e tormentos que infligiram a ele. Samuel Peirce. Versículo 4. Cortou as cordas dos ímpios.
Deus nunca utilizou uma nação para castigar seu Israel sem destruir essa nação quando os castigos chegassem ao fim. Ele odeia aqueles que ferem o seu povo, ainda que permita que o ódio desses inimigos triunfe por certo tempo para seu próprio propósito. Se algum homem desejasse que seu arreio fosse cortado, que comece a arar um dos campos do Senhor com o arado da perseguição. O caminho mais curto para a ruína é intrometer-se com um santo. O alerta divino é: porque aquele que tocar em vós toca na menina do meu olho. Charles Spurgeon, versículo 5. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Estude um capítulo do livro dos Mártires e veja se você não se sente inclinado a ler um salmo imprecatório para o bispo Bonner e Maria Sanguinária, Maria Sangrenta. Pode ser que algum miserável sentimentalista do século XIX o culpe. Se for o caso, leia outro salmo também para ele. Charles Spurgeon. Versículo 6. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Um dos pais disse sobre o imperador apóstata Juliano: essa pequena nuvem em breve desaparecerá. E assim foi. Todo o sistema cético de filosofia tem muito da mesma história. E o mesmo pode ser dito de cada heresia. Pobres e sem firmamento, elas são e não mais são. Vêm e vão, ainda que ninguém se levante contra elas. O mal carrega a semente de dissolução dentro de si mesmo, então deixe que assim seja. Charles Spurgeon. São justamente comparados à erva nos telhados, pois o Espírito Santo não poderia falar deles mais depreciativamente. Esta erva é tal que em pouco tempo seca, antes que a foice lhe atinja. Sim, nenhum homem a considera digna de corte. Nenhum homem a estima. Todos os homens permitem que se vanglorie por certo tempo, e que se mostre aos homens do alto, dos telhados, como se fosse algo quando na verdade não é nada. Assim, os perseguidores perversos do mundo, que são considerados poderosos e terríveis de acordo com demonstração externa, são de todos os homens os mais desprezíveis. Os cristãos, em momento algum, pensam em desarraigá-los ou cortá-los. Não os perseguem, mas vingam seus ferimentos, mas permitem que eles cresçam, se gabem e se gloriem o quanto desejarem, pois sabem que não podem habitar na violência de um vento veemente, sim, ainda que todas as coisas estejam em quietude, ainda que como ervas no topo dos telhados, pouco a pouco secam pelo calor do sol. Assim, tiranias sobre pequenas circunstâncias perecem em pouco tempo, desaparecem. O fiel, portanto, no sofrimento prevalece e vence, mas o perverso no agir é derrotado e perece miseravelmente. Como todas as histórias de todos os tempos e eras testemunham claramente. Martim Lutero, versículo 7. Com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. Os orientais carregam seu grão em seu peito, mas neste caso nada havia para carregar para casa. Logo, ser perverso chegou a nada. Pela justa designação de Deus, eles provaram a decepção. Seu fogo acaba em fumaça, seu verdor se transforma em vaidade, seu florescer não passa de uma forma de ressecar. Ninguém se beneficia deles, menos ainda são benéficos a si mesmos. Seu objetivo é mau, suas obras piores e seu fim ainda muito pior. Charles Spurgeon, versículo 8. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor.
Não ousamos usar expressões piedosas como meros elogios e, portanto, não ousamos desejar uma jornada próspera a homens maus por medo de que nos tornemos participantes de suas obras más. Veja como os homens piedosos são duramente arados por seus adversários e, contudo, uma colheita surge disto. Uma colheita que subsiste e produz bênção. Enquanto os ímpios, ainda que floresçam por certo tempo e desfrutem de imunidade completa, habitando, como pensam, muito acima do alcance dos malefícios, em pouco tempo terão desaparecido sem deixar vestígios para trás. Senhor, conta-me entre os teus santos. Deixa-me compartilhar de teu sofrimento, se puder também participar da glória deles. Assim faria deste salmo meu e magnificaria o teu nome, porque os teus afligidos não são destruídos e os teus perseguidos não são abandonados. Charles